Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos, ainda que estão de pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 11. É uma passagem bem conhecida da Palavra de Deus, acredito que todos aqui conhecem. Quantos irmãos procuram? Quero já agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder fazer algo para o Senhor. Mais uma vez, ser um instrumento de Deus é muito orgulho. A gente é tão pequeno, tão falho, e Deus é tão misericordioso. Quero agradecer a pessoa do pastor Ismael, nosso pastor Joel, pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer ao pastor Ismael pelas orações e pela intercessão, né? Eles são homens de Deus, estão na direção deste trabalho. E o mais importante de tudo, Jesus está presente. Jesus está aqui hoje. Amém, irmãos? Uma das coisas mais lindas que nós vemos nessa igreja, eu tenho me maravilhado muito com as palavras que saem daqui de cima, é que Jesus é o centro de tudo. Jesus é quem deve ser adorado, é Ele quem deve ser exaltado, glorificado, e é a presença dEle que a gente sente desde o momento que a gente entra aqui dentro. E Ele está aqui nesta manhã para falar conosco através da sua palavra, amém? Se você crê nisso, leia comigo João, capítulo de número 11, que tem por epígrafe a palavra dizendo a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Diga comigo, Jesus amava eles. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou ele depois e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Amém? Tome o seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu quero exaltar a Deus por essa palavra e dizer aos irmãos que estão aqui nesta manhã que Jesus, Ele tem um propósito em tudo o que Ele faz. Não importa qual é o tamanho do problema que você está passando, não importa qual é a dificuldade, nós, seres humanos, nós costumamos dizer que só não há mais esperança se morrer. Nós costumamos dizer assim: enquanto está vivo ainda há esperança. Não é assim que nós dizemos? Não é, pastor Ismael? Se está vivo, ainda há esperança. Mas e neste caso? E numa situação como essa, de que a vida havia ido embora? Como crer numa situação dessa? Porque crer, irmãos, quando a gente consegue ver algo lá na frente, quando você tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer, é muito fácil. Você crê e você acredita. O problema é quando você crê, mas você não acredita.
É quando não há esperança, não há solução, não tem nada mais que possa ser feito. E aí então alguém diz, lhe dá uma palavra de ânimo, e você fica pensando, como crer, como acreditar que haverá solução, que vai ter cura, que vai ter milagre, se eu não estou vendo isso? Eu me lembro, em alguns anos atrás, enquanto eu estava em Boston, um irmão, muito usado na palavra, pregava muito, estava dentro, era obreiro da casa do Senhor, e um dia ele entrou dentro do office que eu trabalhava e começou a chorar e disse, eu tenho um problema muito sério, eu preciso desabafar com alguém. Eu disse, qual é o seu problema? E ele disse, eu prego que Jesus faz milagre. Eu prego que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus faz isso, que Jesus levanta o paralítico da cadeira, cura cego. Só tem um problema. Eu mesmo nunca vi isso acontecer. Eu mesmo, às vezes, saio lá fora, olho para o céu azul e fico me perguntando, será que realmente Deus faz essas coisas? E ele começou a se preocupar do peso, porque ele falava e pregava sobre isso. E não muitos dias depois, Deus levou ele em uma situação muito dolorida para mostrar para ele que Jesus ainda faz milagre, que Jesus ainda fala e Jesus ainda cumpre o que ele fala. Agora observe que aqui nós temos uma situação muito caótica, porque nós estamos falando da vida de alguém quem Jesus amava e gostava. Vocês conhecem a passagem de Lázaro. Todos aqui sabem muito bem, já estão ouvindo isso desde que você aceitou Jesus. E eu gostaria simplesmente de relembrar e trazer à sua memória essa passagem, mas eu gostaria que nós atentássemos para um detalhe muito importante. A veracidade e a realidade do que aconteceu aqui neste capítulo. Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente falar, Jesus ressuscitou a Lázaro, não é, maestro? Jesus ressuscitou e disse, Lázaro, vem para fora, então Lázaro vem para fora e a gente fala, Jesus ressuscitou o morto depois de 4 dias. Mas será que você já parou para pensar nas entrelinhas deste milagre? Você já parou para passar um momento tentando entender exatamente como foi aquela situação de luto em que aquela família estava? Observe que uma das grandes coisas que nós aprendemos que Jesus já começa dizendo, vamos para lá porque eu preciso despertar Lázaro do sono. Mas os discípulos começam a dizer para ele, alguns dias atrás eles queriam matar você. Eles iriam apedrejá-lo. Não faz sentido isso que o senhor está falando, mestre. Queriam matá-lo e agora o senhor quer voltar lá? Como isso? Eles não estavam entendendo que o amor de Jesus, irmãos, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não era porque Lázaro era amigo dele, era porque era necessário isso se cumprir. Era porque Jesus tinha um propósito naquela vida. Jesus precisava, ele não ia virar as costas para aquela enfermidade. Então ele disse, Lázaro está dormindo. E eles disseram, mas não, se ele está dormindo, então deixa ele lá. Vai arriscar, em outras palavras, eles estavam dizendo para Jesus, você vai arriscar a sua vida para ir lá despertar o homem que está dormindo. Se ele está dormindo, então deixa ele. Então Jesus olha para ele e fala assim, ele não está dormindo, ele está morto. Ele está morto e eu vou lá. Agora observe a autoridade de Jesus nesta hora, irmãos. A certeza de que Jesus tinha, de que Jesus, ele era o Cristo que estava ali. Ele sabia que Deus atende a sua oração. Ele sabia, e você vai ver isso lá na frente, nós vamos ver que ele atende a oração que é feita, irmãos. Eu li um livro uma vez que diz O Poder Secreto do Jejum e Oração. E neste livro, o pastor Mahesh Chavda, ele dizia, todas as vezes que você ora, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Todas as vezes que você se coloca na presença do Senhor, alguma coisa acontece. Você pode não ver, você pode não sentir, mas alguma coisa já iniciou, imediatamente começou a acontecer. Esses dias eu comentava com minha esposa, quando Daniel orava, durante 21 dias a sua bênção foi retida, e finalmente quando o anjo chega para ele, o que o anjo diz? Desde o primeiro dia, que intentou dentro do seu coração a buscar e fazer este propósito, eu já vinha com a resposta. Observa que não foi assim, vou orar, então Daniel orou e no primeiro dia, lá está o meu servo orando, vamos respondê-lo.
Ele diz que desde que ele colocou a intenção dentro do coração, quando ele imaginou, vou orar, a resposta já veio. Ele diz, porém fui impedido no mundo espiritual. Então observe, irmãos, que todas as vezes que você se propõe a fazer alguma coisa para o Senhor, Ele entende, Ele escuta, Ele responde, Ele age em seu favor. Se você está orando por uma causa, se você está buscando por alguma coisa, ou está se desanimando por alguma causa que você vem orando há muito tempo, eu quero te encorajar nesta manhã a não desistir, a continuar buscando, porque haverá resposta para a sua vida muito em breve, porque o Senhor, Ele atende a nossa oração. Agora observe aqui no capítulo 11, no versículo de número 12, disseram, aqui diz, disseram, pois, os seus discípulos, se ele dorme, o que você vai fazer? Então ele fala que Lázaro estava morto. Agora no verso 16, temos uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que era muito pessimista, Tomé. Observe que Tomé, ele diz aos discípulos, ele não fala para Jesus, ele fala para os discípulos, eles estavam ali e ele diz, vamos nós também para morrermos com ele? Veja bem que situação estava. Aqui eu já começo a trazer para você entender a realidade do que estava acontecendo. O perigo que eles estavam enfrentando ali era muito real. Eles estavam sabendo que se Jesus voltasse, ele poderia ser morto. Então veja que Tomé não consegue compreender o que Jesus estava dizendo para eles. Tomé, então, simplesmente vê no mundo natural e ele começa com medo, ele diz, tudo bem, ele quer ir? Deixa ele que vá, mas a gente vai também? Vocês querem ir com esse homem para a gente morrer junto com ele? Observa que Jesus, chegando, achou já que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava numa distância de quase 15 estádios de distância. Você consegue imaginar o tamanho de um estádio? É enorme, gigantesco, milhares de pessoas ficam lá dentro. Agora imagine colocar um na frente do outro, 15 estádios. Essa era a distância a qual ele estava. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, ela saiu-lhe ao encontro. E, porém, Maria ficou em casa assentada. No 21 diz, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que quando ela escuta, Jesus está vindo aí, ó, o mestre está chegando. Ela sai correndo e vai lá falar para ele assim, como que quase que chacoalhando Jesus e dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E observe que no 23 ele diz, teu irmão há de ressuscitar. É as palavras de Jesus dizendo para ela, dando para ela certeza e afirmando algo. Ele não perguntou para ela, será que ele pode ressuscitar? Não se preocupe, porque um dia ele vai ressuscitar. Ele disse, o teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus imediatamente diz, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia, irmãos. Eu não sei se você já experimentou a morte de pertinho na sua vida. Tem alguém aqui que já passou pertinho da morte e disse, graças a Deus, porque eu estou vivo. Olha quantas pessoas levantaram as mãos. Quantas pessoas, o irmão que disse quase. Irmãos, quantas pessoas que passaram no vale da sombra da morte, estiveram de frente com a morte, que já não acreditava mais que teria chance de viver, porém estão aqui hoje, com as mãos levantadas, dizendo, tu és santo, o Senhor vive para sempre. Sabe por quê, irmãos, que você está vivo? Sabe por quê que a sua vida ainda está sendo guardada nas mãos do Todo-Poderoso? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Agora observe que ele diz aqui, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Você acredita nisso? E ele perguntando para ela, você acredita nisso? E ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui e ele te chama. Agora imagine que Jesus falando para ela, eu sou a ressurreição e a vida.
Aqui não fala como ele disse isso, mas aqui diz que em segredo ela saiu e foi lá chamar Maria e disse: olha lá, Jesus manda chamar você. Agora veja a diferença, irmãos. Ela disse exatamente as mesmas palavras que Marta. Exatamente as mesmas palavras. Quando Maria sai correndo e ela vê que o mestre está ali, e ela chega na presença do mestre, a primeira coisa que ela faz, louvado seja Deus, ela se prostra aos pés de Jesus. E aí ela fala: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Agora veja a diferença, irmãos, de você chegar no peito de alguém e dizer: se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora Maria chega, se prostra, com um ato de humildade, com um ato de certeza que se ele estivesse, é a certeza que se ele estivesse ali, o irmão não teria morrido. Então Jesus fala para ela onde o pusesse. E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Porque todos, irmãos, por que Jesus chorou? Porque aquele ambiente era um ambiente de luto. Observe que o seu irmão havia morrido. Ela estava em luto, ela estava entristecida, o coração amargurado. Irmãos, eu tive o infortúnio de perder o meu pai recentemente. Eu digo recentemente, mas já faz alguns anos. E quando eu aqui estava nos Estados Unidos, o meu pai faleceu. Eu confesso aos irmãos que foi muito difícil entender a morte. É muito difícil, só sabe o que é isso quando você perde alguém realmente muito próximo do seu coração. Você consegue entender o que é a dor dessas pessoas quando você passa por uma situação dessa. Quando você realmente vive uma situação muito parecida, você consegue vivenciar e entender de que aquilo que ela está falando aqui é real, a tristeza dela, a angústia, a amargura que estava no coração dela era real, ela estava muito triste, ela estava enlutada, a família estava enlutada, porque ele havia morrido, havia sido enterrado, sepultado, estava lá o homem. Então observe que Jesus vendo, e as pessoas que vinham com ela todos chorando, eles estavam tristes, aquele clima, Jesus chorou, ele sentiu a mesma coisa que nós sentimos. Jesus, ele tem sim sentimentos, irmãos. Quando você está triste, o Espírito Santo de Deus se entristece. Quando você está alegre, ele se alegra. Se você estiver na presença de Deus, ele vai fazer você se alegrar. Ele vai te ajudar. Ele vai passar com você na dificuldade, mas ele vai te dar a vitória em nome de Jesus, irmãos. Às vezes a gente passa em uma dificuldade muito grande e costumamos a dizer: meu Deus me esqueceu, ele me deixou para trás. Jesus não está me ouvindo. Eu mesmo já disse isso, irmãos. Em situações que você vê, que você, aliás, não vê resposta, que você não vê resultado positivo, e você pergunta: onde está Deus? Por que me desamparaste? Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não me livrou naquele momento? Por que eu estou passando essa dificuldade tão grande? Por que o Senhor permitiu isso acontecer com a minha família? E esses questionamentos, irmãos, que é para nós, não há resposta para eles. O Senhor só tem uma resposta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O tempo está na mão dele, a vontade é dele, ele sabe o que faz, a hora que faz e como faz. Aleluia. Então observe aqui. Quando chegaram no lugar do sepulcro, era uma caverna e tinham posto uma pedra sobre a caverna. Tinham colocado ele lá dentro. Ele já estava morto. Haviam enrolado ele em um pano e colocado ele lá dentro. Então Jesus, chegando no verso de número 39, ele diz: tirai a pedra. Agora, novamente, nós vemos Marta dizendo, a irmã do defunto dizendo: Senhor, ele já cheira mal, porque é de 4 dias. Alguns dias atrás, eu estava com umas dores no estômago, no intestino, aliás, e eu indo ao médico por várias vezes para saber o que era, e o médico olhou para mim. A primeira coisa que o médico disse: precisamos fazer o exame, porque eu acredito que você está com câncer. E fiz um exame e ela mandou eu para um especialista. Fui para o especialista em algumas palavras examinou, tocou e disse: nós precisamos fazer uma biópsia porque eu acredito que você está com câncer. E eu fui fazer a biópsia
E eles encontraram alguns pólipos no intestino, eles removeram. E ele disse, quando terminou aquela microcirurgia, ele despertando da anestesia, ele olhou para mim e disse, eu preciso conversar com você antes de você ir embora. Sentou em uma cadeira, me chamou no cantinho e disse, eu preciso ter uma conversa séria com você, você pode ir ao meu escritório? E eu fiquei com aquele medo dentro de mim, pensando, pronto, quanto tempo eu tenho de vida? O que será que aconteceu? Que grau é esse câncer? Que estágio estamos? E finalmente, quando chegou no dia, ele chamou e disse assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Não é câncer. Não tem nada no seu intestino. Absolutamente nada. Você está normal, seus exames estão perfeitos. Pode ir embora. E eu saí dali glorificando ao Senhor, dizendo, Deus, mais uma vez o Senhor deu vitória e livramento. Mas neste espaço em que a gente passa essa dificuldade, é claro que eu fiquei com medo, irmãos. É claro, como ser humano, é claro que eu temi, é claro que algumas vezes eu até escondi algumas coisas da minha esposa para não ficar preocupada. E eu observando e lendo muito sobre isso, eu comecei a entender que haviam bilhões de bactérias dentro do nosso organismo. E elas trabalham exatamente com o que chamamos de flora intestinal, são trilhões. Irmãos, vocês conseguem imaginar quantos zeros é para fazer 1 trilhão? São muitos zeros, muitos. Eu até perdi as contas, nem sei quantos zeros são, irmão Ismael. Mas é muitos, irmãos. Nós estamos falando de trilhão, imagine, 1000, 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. São muitos trilhões de bactérias dentro do nosso organismo. E elas estão funcionando justamente contra as coisas ruins, contra as coisas boas. Elas funcionam e nós temos a azia, nós temos má digestão, nós temos outras coisas. E essas bactérias estão lá, fazendo todo o trabalho que é necessário. Agora, quando nós estamos falecendo, os órgãos estão falindo, essas bactérias ainda estão lá. Essas bactérias, elas continuam, porém agora elas já começam a se alimentar das proteínas que não deveriam estar se alimentando, e elas começam a se alimentar, e é onde você começa a emagrecer, você começa a definhar, e algumas pessoas vão a óbito, e alguns dias depois essas bactérias começam a comer tudo por dentro. É por isso que exala gases de cheiros horríveis de um defunto. E aqui ela dizia, ele já cheira mal, Jesus. Ele já cheira mal. Como que o Senhor quer que eu tire a pedra se esse homem já está cheirando mal? É o que eu disse para vocês, uma coisa é você falar lá, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas eu trago agora a você a consciência das entrelinhas para você entender comigo. Comece a imaginar como estava o corpo de Lázaro depois de 4 dias morto dentro de uma caverna. Ele não estava guardado dentro de uma gaveta do ML que está lá com ar-condicionado gelado, conservando, para que as bactérias não façam isso. Ele estava em uma caverna. Nós não sabemos se estava quente, se estava frio. Ele estava lá morto, em estado de putrefação, o seu corpo. Mas Jesus, ele não entende, ele não quer saber se a gente está preocupado com isso, irmãos. Jesus, ele não passa pelos mesmos caminhos que nós, ele não imagina, ele não leva as mesmas regras que nós levamos. O entendimento de Jesus é um só. Ele disse, Pai, ele levanta as mãos para o céu e diz, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Antes de falar a Lázaro, então ele observa que daí ele diz, Lázaro, sai para fora. Ele agradece ao Senhor. Neste exato momento, aquele corpo que estava em estado de putrefação, já estava em estado de decomposição, já estava cheirando mal, todas essas bactérias teriam que dar conta, o seu estômago começa a se regenerar novamente, células começam a criar vida, seus neurotransmissores dentro do corpo começam a mandar informações para o cérebro. Irmão, se você ficar alguns minutos debaixo d'água, sem oxigênio, você fica inconsciente e às vezes é irreversível, mesmo que você viva, você pode ter sequelas mentais. Agora imagine um homem sem oxigênio morto, em estado de decomposição durante 4 dias. Mas neste momento as células do cérebro voltaram a funcionar, o sangue começou a pulsar novamente, o coração voltou a bater, os ossos começaram a criar força, o cálcio começou a tomar lugar novamente, os seus olhos começaram a criar vida, a oleosidade da pele, a manifestação de todo o organismo dentro dele começou a viver novamente a ponto de ele levantar, ter consciência de escutar a
a voz e sair para fora caminhando. Só quem faz isso é Jesus de Nazaré, irmãos. Só quem faz isso é o Jesus que nós servimos. É Ele que está aqui nesta manhã. Jesus é poderoso demais. Ele é tão poderoso que nós não conseguimos entender como isso é possível, mas eu creio, acredito, está escrito e Ele faz. Aleluia. Ele é poderoso demais, irmãos. Eu me lembro que meu pai, eu estava prestes a ir para o Brasil no ano de 2005, e eu tive um sonho na madrugada em que meu pai caminhava em um lugar muito lindo, e havia lá na frente um rio muito transparente e uma montanha muito grande com um caminho nessa montanha. E eu lembro que meu pai caminhando, quando ele chegou no pé da montanha, ele olhou, deu alguns passos, olhava para o rio, olhava para a montanha e abaixou a cabeça e começou a subir a montanha. Quando ele chegou a alguns passos da montanha, houve uma voz muito forte que disse: volta, porque você não pode subir aqui ainda. E ele voltou desanimado, olhou para o rio e foi caminhando em direção ao rio, muito desanimado. Quando ele chegou na ponta do rio, ele tocou a mão no rio. Quando ele tocou nas águas, ele sorriu. E eu vi isso em um sonho. Acordei perturbado com isso, liguei para o meu pai e disse: pai, está tudo bem? E ele: sim, está tudo bem. Alguns dias depois, eu fui ao Brasil. Quando eu estava no Brasil, meu pai me abraçou forte e disse: filho, eu quero aproveitar este momento que eu estou com você. Eu disse: por quê, pai? Porque meu pai operou o coração por várias vezes, já chegou a ficar 7 dias em coma. Meu pai tinha uma cicatriz horrível no peito, que ia daqui até as costas, todo enrugado de tanto as cirurgias que ele havia feito. Quando ele voltou 7 dias de coma, eu disse aqui, eu tenho experiência, eu vivi isso, irmãos. Meu pai voltou com sequelas, ele não conseguia andar, ele não conseguia movimentar os braços, ele não conseguia falar. Demorou muitos anos para o meu pai conseguir caminhar e ainda assim caminhava de uma forma diferente. Mas tem uma coisa, meu pai temeu e disse: eu fui ao médico, e o médico disse que devido ao muito cálcio que eu tenho, existe uma válvula dentro do coração chamada válvula mitral. Ela é responsável por bombar o sangue dentro do coração. E ele disse: essa válvula, ela se calcificou e endureceu, ela está rígida, então ela aperta e demora muito tempo para voltar. E isso causa desmaios, isso faz com que eu fique fraco, com que eu não tenha consciência do que eu estou falando. E o médico me desanimou e ele disse para mim: se você não operar, você tem apenas 2 anos de vida. Se você operar, você tem 50% de chance de viver na cirurgia. E ele disse: então eu não tenho alternativa e eu não sei o que eu faço. Mas Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que faz, irmãos. Um pastor que não sabia da sua história, que não conhecia o que passava com ele, não sabia nem o que era válvula mitral. O pastor chamou ele e disse: eu quero orar. E disse assim para ele: faça assim com a sua mão. E ele estendeu as mãos. Aleluia. E ele disse assim: eu vejo uma peça bem pequenininha. E eu vejo que uma mão coloca essa peça na palma da sua mão. Eu não sei o que é essa peça, mas Deus manda você pegar essa mão e colocar no seu coração. E ele diz: Deus tem cura para o Senhor. Não precisa dizer que ele voltou ao médico. Sabe o que o médico disse para ele? Ele com quase 54 anos de vida. O médico olhou para ele e falou assim: levanta dessa cadeira agora e vai para casa, porque você tem o coração de um homem de 20 anos. Você não precisa de cirurgia. Alguma coisa aconteceu e o seu coração é perfeito. Vai para casa. Sabe quem faz isso, irmãos? O Jesus que está aqui nesta manhã. Sabe por que Jesus nos leva a entender isso, irmãos? Porque Ele tem cura para você nesta manhã. Jesus marcou este encontro com você aqui porque Ele quer te curar nesta manhã. Eu não tenho nenhuma doença física. Deus quer curar o seu emocional, Deus quer curar o seu lar, a sua família. Deus tem obra para realizar nesta manhã, por isso Ele trouxe essa palavra para nós. Ele é santo, Ele é poderoso e Ele é exaltado neste lugar porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida, irmãos. Outro dia eu estava olhando na nossa casa um pé muito grande de manga. E eu estava observando que no quintal onde caiu a manga, apodreceu e ficou, e os passarinhos comeram, ficou somente a semente. Pastor Ismael, eu vi a glória de Deus naquela semente. Por quê, irmão Rafael? Porque a semente secou, o sol definhou ela enrugou toda e ficou seca. Ficou um pedaço de madeira quase, ali jogado na grama. Mas passado alguns dias, ninguém foi lá com uma knife, tentou abrir ela. Sozinha,
Ela foi abrindo, e foi brotando, e foi saindo algo verdinho de dentro dela, e foi entrando dentro da terra, e já está deste tamanho, uma árvorezinha. Quem traz a vida, irmãos? O cientista pode explicar, ele pode fazer carro elétrico, ele pode fazer a tecnologia que for, ele pode criar um coração mecânico, mas criar a vida, ele é dono da vida, Jesus é o dono da vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A vida quem dá é Ele. Eu estava observando a minha esposa grávida e nós estávamos vendo o ultrassom em que eles viam lá dentro a coluna vertebral da criança, os ossinhos todos formados. E eu fiquei imaginando dentro do ventre, dentro de uma coisa, de uma superfície informe. A palavra de Deus diz, e eu te vi dentro do ventre, onde você não havia nem sido formado. E eu entreteci os seus ossos lá dentro do ventre. O Senhor é o dono da vida. Ele do nada, Ele traz à existência aquilo que nunca existiu, irmão. Aquilo que não era possível para a medicina, o Senhor faz ser possível, faz ser verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E observe que Jesus disse, deixai para o dia da minha sepultura, aguardou isso, porque aos pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós já estamos lendo isso lá na frente, irmãos. Porque depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, alguém poderia duvidar, será que é verdade isso? Pois depois, no capítulo 12, você vai ver que eles fizeram um jantar para Jesus, chamaram eles e chamaram a Lázaro, estava lá dentro com ele. E nesse jantar, os fariseus haviam se impulsionado e dizendo, nós precisamos matar este homem, porque este homem faz sinais e maravilhas aqui, e daqui a pouco o povo está querendo todo seguir este homem. E aí eles queriam matar Jesus e também tentaram matar este Lázaro, ou seja, queriam matar a prova de que Jesus havia ressuscitado. Eles queriam destruir aquilo que Deus tinha feito. E assim é o inimigo das nossas almas. O inimigo, ele vê que você está sendo liberto, ele vê que você está ganhando vitória, e aí vem as adversidades, ele tenta tirar o seu sonho, tirar aquilo que Jesus fez na sua vida, ele tenta tirar da sua mão a bênção que Deus acabou de te dar. Mas eu quero te dar uma boa notícia, ele é mais poderoso e ele está de pé, ele tem poder sobre todas as coisas, ele tem poder sobre o inferno e sobre a morte, e quando ele dá uma palavra, ninguém pode impedir aquilo que ele diz que vai acontecer. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Eu quero dizer para você que o Cristo que nós estamos falando, o Jesus que nós estamos pregando, Ele é muito poderoso, irmãos. Ele é muito poderoso. Eu mesmo sou prova disso, como eu disse para vocês. Por várias vezes eu vi a morte na minha frente. Eu fazia entrega de pizza em um lugar, e era um bairro muito perigoso. E quando eu fui entregar pizza, um homem de cor negra bateu a porta na minha cara e disse assim, nunca mais volte aqui, porque se você voltar aqui, nós vamos te matar. Porém, eu trabalhava, eu precisava fazer aquilo. Quando eu voltei com as pizzas naquele lugar, ele não abriu a porta. Quando eu voltei para o meu carro, havia uma poça de óleo no chão e eles haviam cortado a mangueira do óleo. Uma outra vez, eu voltei lá, eu precisava daquele trabalho. Quando eu voltei lá, pela segunda vez, eles entraram dentro e falaram assim, se você entrar aqui dentro, nós vamos roubar tudo que você tem. E quando eu voltei, eles haviam entrado dentro do meu carro, roubado tudo que tinha lá dentro. Ligaram no lugar onde eu trabalhava e disseram, não mande este homem aqui porque ele é branco. Passaram-se alguns dias, eu tive que voltar lá pela terceira vez. Voltei, fiz a entrega e não aconteceu nada. E eu até pensei, não aconteceu nada dessa vez. E quando eu estava voltando na highway, eu vi que o volante tremia muito, tremia demais. E o carro começou a chacoalhar, eu fui obrigado a parar o carro. Quando eu parei o carro, eles haviam afrouxado todos os parafusos da roda. E a roda já estava praticamente caindo. Mas neste momento, o Senhor falou muito forte comigo. Você ainda está vivo, porque eu tenho um projeto na sua vida. Você está vivo, você está aqui, você está respirando, porque Deus tem obra na sua vida. Com a permissão do pastor, posso orar, pastor? Eu gostaria de convidar, se tem alguém aqui que precisa de um milagre da parte de Deus, que você venha aqui na frente para que a gente possa orar. Jesus é o dono da cura. Ele é a própria cura. Ele é o dono de tudo, inclusive da sua vida. Quando a gente pensa que não tem mais solução, a resposta já está
prontinha na mão dele. E eu te convido a crer e a acreditar nessa manhã de que a vitória virá, irmãos. Ele não tarda em tudo que fala. Ele cumpre tudo. Outro dia minha esposa testemunhou na família cristã sobre uma embolia cerebral que ela teve no crânio, no cérebro. Do lado direito do crânio, uma das veias estava entupida e de repente o médico não entende o que aconteceu, a veia se desfez e criou uma veia nova. Ele é criador, irmãos. Se não tem solução, se você acredita que não tem mais jeito, não se preocupe. Ele vai criar uma situação para te abençoar. Se você acredita, irmão Rafael, mas como que ele vai fazer se já não tem mais solução? Não se preocupe, ele cria uma solução, porque ele é criador, ele tem todo o poder. Sobre a sua palavra as coisas se fazem e se criam, porque ele é o dono da vida, ele é o dono de tudo, e ele está aqui nesta manhã. Eu convido você a curvar sua cabeça. Você que ficou aí no banco, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar porque Deus tem cura nesta manhã, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós pregamos a sua palavra e nós testemunhamos que o Senhor é o Deus da cura. Nós dissemos aqui, Senhor, que Tu és aquele que faz e aquilo que traz a existência, Senhor. Tu és aquele que faz acontecer aquilo que a gente não acredita que não tem mais solução. O Senhor fez na minha vida, na vida da minha família. O Senhor fez na vida dos meus filhos. E eu sei que o Senhor pode fazer na vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Ó Espírito de Deus, começa neste momento a derramar uma glória neste lugar de cura, Senhor. Deus, traga a cura neste lugar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Teu Filho amado que morreu na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, pelo sangue que verteu na cruz, nós pedimos ao Senhor que traga a cura, Senhor. Traga o milagre agora neste momento. Começa, Senhor, a encher os corações. Começa a trazer esperança para o que não havia mais esperança. Começa a trazer livramento. Começa a trazer resposta para essas famílias. Começa a entrar, Senhor, e vai quebrando tudo que o inimigo plantou. Vai tirando, Senhor, toda a palavra contrária. Vai tirando, Senhor, todo impedimento. Toda obra que o Satanás colocou. Toda a palavra que foi dita, Senhor. Trabalhos feitos. Em nome de Jesus, nós desfazemos pelo poder da palavra. Nós desfazemos pelo poder do Teu sangue. Nós declaramos a vitória. Nós oramos para que o Senhor declare agora a bênção sobre eles, que eles possam voltar para casa, Senhor, testemunhando de que Tu és o Cristo, de que Tu deu o livramento, de que Tu entrou com providência, e que haja testemunho nesta casa de que o Senhor fez isto. Aleluia. Ramanagasubia nagasaia. Elemanto riagaia lavasubi cantarabalaya. Ori cantoria manto riasubia na calabasai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, faça o impossível acontecer, Senhor. Mostra que Tu és Deus. Arranca a incredulidade, ajuda a incredulidade daqueles que não creem, daqueles que não acreditam, Senhor. As portas que fecharam, que só o Senhor pode abrir. Deus querido e santo, escancara as janelas do céu e abra as portas, Pai, em o nome de Jesus. Amém.